A paz do Senhor! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao livro de Juízes. Hoje nós vamos iniciar já a leitura do livro de Juízes, dando continuidade ao nosso desafio de leitura da Bíblia. Vamos ler novamente a palavra do Senhor toda ao longo desse ano e para mim tem sido um privilégio ser usado por Deus através da minha voz para os quatro cantos do Brasil, pessoas simples, donas de casa, pessoas que trabalham em escritórios, pequenos empresários, para que eles possam ler a palavra do Senhor. Isso para mim é uma alegria imensa, é um grande privilégio e eu louvo a Deus por isso. E se você não sabe, eu sou o Pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante. E nós temos lido a palavra do Senhor aqui todos os dias pela manhã e vocês aí têm feito essa leitura ou têm acompanhado o vídeo ao longo do dia e isso é muito bom. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você entender o que nós estamos fazendo aqui, é uma explicação da versão que nós estamos usando, como nós estamos usando. E há também aqui na descrição do vídeo um link para o meu Telegram, onde eu coloco lá as informações relacionadas aos livros. E hoje eu estou colocando esta informação do livro de Juízes. Então acesse lá para você assistir esse pano de fundo e aproveitar melhor a nossa leitura de hoje. E eu peço agora ao Espírito Santo de hoje, lembre de deixar o seu like, seu joinha, tá? Sempre deixe o seu like, para você é simples. Para nós aqui do canal é muito importante, porque o YouTube entende que é um conteúdo relevante, ele leva a outras pessoas e assim nós vamos, né? Hoje, dia 1º, né? Nós então vamos começar Juízes, e eu peço agora ao Espírito Santo de Deus que ele toque a sua vida agora neste momento por esta leitura, que ele lhe abençoe para que você entenda mais a palavra do Senhor e pratique mais a palavra do Senhor. O livro de Juízes vai dar continuidade ao livro de Josué. Ele vai falar aqui algumas coisas de Josué, inclusive sobre a morte de Josué, ele vai relatar. E Juízes é o período então posterior à conquista da terra inicialmente, e depois eles vão estabelecer juízes, para que esses juízes então julguem o povo e levem o povo a continuar olhando para Deus e também resgate Israel para o prumo que eles devem resgatar. Um juiz famoso, por exemplo, Sansão, nós vamos ver ele daqui a pouquinho aqui na leitura. Então vamos lá, Juízes capítulo 1. Judá e Simeão conquistam a terra. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: qual das tribos deve ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá, pois eu entreguei a terra em suas mãos. Os homens de Judá disseram a seus parentes da tribo de Simeão: venham conosco lutar contra os cananeus, que vivem no território que nos foi designado por herança. Depois ajudaremos vocês a conquistar o seu território. Os homens de Simeão foram com Judá. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus em suas mãos, e eles mataram 10.000 guerreiros inimigos em Bezeque. Naquela cidade, encontraram o rei Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas os israelitas o capturaram e cortaram os polegares de suas mãos e de seus pés. Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados comiam migalhas debaixo de minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que eu fiz com eles, e o levaram a Jerusalém, onde ele morreu. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram. Mataram todos os seus habitantes e puseram fogo na cidade. Depois disso, desceram para lutar contra os cananeus que viviam na região montanhosa do Neguebe e nas colinas do oeste. Judá marchou contra os cananeus que habitavam em Hebrom, antes chamada Kiriat Arba, e derrotou os exércitos de
Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra os habitantes de Debir, antes chamada Kiriat Sefer. Caleb disse: darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais velho de Caleb, tomou a cidade e casou-se com Axa como esposa. E Caleb lhe deu Axa como esposa. Quando Axa se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto do Negueb. Agora peço que também me dê fontes de água. A gente já leu isso daí, né? Lá no livro de Josué. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Quando a tribo de Judá deixou Jericó, a cidade das palmeiras, os queneus, descendentes do sogro de Moisés, os acompanharam até o deserto de Judá. Eles se estabeleceram no meio do povo dali, perto da cidade de Arade, no Negueb. Então a tribo de Judá se uniu com seus parentes da tribo de Simeão para lutar contra os cananeus que habitavam em Cefate e destruíram completamente a cidade. Por isso, agora ela se chama Ormá. A cidade de Judá também conquistou. A tribo de Judá também conquistou as cidades de Gaza, Ascalon e Ecrom e os territórios ao redor. Israel não conquista toda a terra. O Senhor estava com a tribo de Judá. Ela tomou posse da região montanhosa, mas não conseguiu expulsar os habitantes da planície, pois eles tinham carros de guerra com rodas de ferro. As cidades de Hebron foi entregue a Caleb, conforme Moisés havia prometido, e ele expulsou seus habitantes, descendentes dos 3 filhos de Enaque. A tribo de Benjamim, porém, não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Por isso, até hoje, os jebuseus vivem no meio do povo de Benjamim. Os descendentes de José atacaram a cidade de Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espiões a Betel, antes conhecido como Luz, e eles abordaram um homem que saía da cidade e disseram: mostre-nos como entrar na cidade, e teremos misericórdia de você. Ele mostrou a entrada, e eles mataram todos os habitantes de Betel, exceto aquele homem e sua família. Mais tarde, o homem se mudou para a terra dos Hititas, onde construiu uma cidade e a chamou Luz, que é seu nome até hoje. A tribo de Manassés, porém, não expulsou os habitantes de Bet-San, Taanac, Dor, Ibleã e Megido, nem dos povoados ao redor, pois os cananeus estavam decididos permanecer naquela região. Quando Israel se fortaleceu, submeteu os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou completamente da terra. A tribo de Efraim também não expulsou os habitantes de Gezer, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles. A tribo de Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron e de Naalol, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles, mas foram submetidos a trabalhos forçados. A tribo de Azer não expulsou os habitantes de Aco, Sidom, Alabe, Aquzibe, Elba, Afeque e Reobe. Estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam na terra, pois não conseguiu expulsá-los. Da mesma forma, a tribo de Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes e de Bet-Anate. Estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam na terra, mas submeteu os habitantes de Bet-Semes e Bet-Anate a trabalhos forçados. Quanto à tribo de Dan, os amorreus a obrigaram a voltar para a região montanhosa e não permitiram que descesse a planície. Os amorreus estavam decididos a ficar no monte Eres, em Aijalon e em Saalbim. Mas quando os descendentes de José se fortaleceram, submeteram os amorreus a trabalhos forçados. A divisa dos amorreus se estendia da ladeira do Escorpião
até Selá, continuando dali para cima. Capítulo 2. O anjo do Senhor aparece em Boquim. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas: Tirei vocês do Egito e os trouxe a esta terra que jurei dar a seus antepassados, e afirmei que jamais quebraria a minha aliança com vocês. De sua parte, não deviam fazer aliança alguma com os habitantes dessa terra, mas sim destruir seus altares. Por que vocês desobedeceram à minha ordem? Agora, portanto, declaro que não expulsarei mais os povos que habitam em sua terra. Eles serão como espinho em suas costas, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Por isso chamou aquele lugar Boquim. Boquim significa pranteadores, ou seja, aqueles que choram, né? Eles serão como espinho em suas costas, e os deuses deles serão como armadilha para vocês. Versículo 4. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. 5. Por isso chamou aquele lugar de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Morte de Josué. Depois que Josué se despediu do povo, cada tribo de Israel partiu para tomar posse do seu território, que havia recebido como herança. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué, e também dos líderes que sobreviveram depois dele e que tinham visto as grandes coisas que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos, foi sepultado na terra que havia recebido como herança, em Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel desobedece ao Senhor. Olha só. Depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram às imagens de Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor, e com isso provocaram a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir a Baal e as imagens de Astarote. Com isso a ira do Senhor ardeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de saqueadores, que tomaram seus bens. Entregou-os aos inimigos ao redor, aos quais já não conseguiam resistir. Toda vez que saíam para a batalha, o Senhor lutava contra eles e provocava sua derrota, conforme lhes havia advertido com juramento. Por isso o povo vivia em grande angústia. O Senhor livra seu povo. Então o Senhor levantou juízes para livrar o povo de seus agressores. Contudo, não quiseram ouvir os juízes, mas se prostituíram adorando outros deuses. Como se desviaram depressa do caminho de seus antepassados, que haviam andado em obediência ao Senhor, em obediência aos mandamentos do Senhor. Como se desviaram depressa do caminho de seus antepassados, que haviam andado em obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor levantava um juiz sobre os israelitas, o Senhor estava com ele e livrava o povo de seus inimigos, e o juiz vivia, pois o Senhor tinha compaixão do seu povo, que sofria sob o peso da aflição provocada por seus opressores. Quando o juiz morria, porém, eles voltavam a seus caminhos corruptos e se comportavam ainda pior que seus antepassados. Seguiam outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam suas práticas perversas e seus caminhos teimosos. Por isso a ira do Senhor ardeu contra Israel. Disse ele: uma vez que este povo violou minha aliança
que fiz com seus antepassados, e não me deu ouvidos, não expulsarei mais as nações que Josué deixou por conquistar quando morreu. Fiz isso para pôr Israel à prova, para ver se seguiam os caminhos do Senhor, como fizeram seus antepassados. Assim o Senhor deixou aquelas nações na terra, não as expulsou de imediato, nem permitiu que Josué conquistasse todas elas. Capítulo 13 e último. As nações que ficaram em Israel, em Canaã. As nações que ficaram em Canaã. Essas são as nações que o Senhor deixou na terra para pôr à prova os israelitas que não haviam participado das guerras em Canaã. Ele assim fez apenas para dar treinamento de combate às gerações de israelitas que não tinham experiência no campo de batalha. Essas são as nações: os filisteus e seus 5 governantes, todos os cananeus, os sidônios, os heveus, que habitavam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Hamate. Esses povos foram deixados foram deixados para pôr Israel à prova, para ver se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor tinha dado a seus antepassados por meio de Moisés. Assim, os israelitas viveram entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Casaram-se com as filhas deles e deram suas filhas em casamento aos filhos deles e serviram aos deuses deles. Deus já havia falado isso aí, que ia acontecer isso. Seria um perigo, mas eles não deram ouvido, né? Otoniel se torna juiz em Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Esqueceram-se do Senhor, seu Deus, e serviram às imagens de Baal e aos postes de Azerá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou a Cusã-Risataim, rei de Aram-Naarim. E os israelitas serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Mas quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, ele levantou um libertador para salvá-los. Chamava-se Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe. O Espírito do Senhor veio sobre Otoniel, e ele se tornou juiz de Israel. Otoniel guerreou contra Cusã-Risataim, rei de Arã, e o derrotou, pois o Senhor o entregou em suas mãos. Houve paz na terra durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Eude se torna juiz em Israel. Mais uma vez, olha só, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Eglon se aliou aos amonitas e aos amalequitas, atacou e derrotou Israel e conquistou Jericó, a cidade das palmeiras. Os israelitas serviram a Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Mas quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, ele levantou um libertador para salvá-los. Chamava-se Eude, homem canhoto, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Os israelitas encarregaram Eude de entregar tributo a Eglon, rei de Moabe. Eude fez um punhal de 2 gumes, com cerca de 40 centímetros de comprimento, e prendeu a arma à coxa direita, à sua coxa direita, onde ficou escondida debaixo da roupa. Levou o tributo a Eglon, rei de Moabe, que era muito gordo. Olha só, já tinha o bezinho naquela época aí, ó. O pessoal comia demais já, nesse tempo. Depois de entregar o pagamento, Eude partiu com os homens que havia ajudado a carregar o tributo. Quando Eude chegou aos ídolos de pedra em Gilgal, deu meia volta, apresentou-se diante de Eglon e disse: tenho uma mensagem secreta para o Senhor, ó rei. Eglon ordenou: não fale ainda, e mandou todos seus servos saírem. Eude se aproximou de Eglon,
que estava sentado sozinho na sala do andar superior, um ambiente mais fresco, e disse: tenho uma mensagem de Deus para o Senhor. O rei Eglon se levantou e Eude, com a mão esquerda, puxou o punhal de sua coxa direita e cravou na barriga de Eglon. O punhal foi tão fundo que seu cabo desapareceu sob a gordura do rei. Por isso Eude não tirou o punhal e as fezes do rei vazaram. Então Eude fechou e trancou as portas da sala de seu pórtico e saiu do pórtico. Depois que Eude saiu, os servos do rei voltaram e encontraram trancadas as portas da sala do andar superior. Pensaram que ele estivesse usando o banheiro privativo, por isso esperaram. Mas, como depois de muita demora o rei não saiu, ficaram preocupados e pegaram a chave. Quando abriram as portas, encontraram seu rei caído no chão, morto. Enquanto os servos esperavam, Eude escapou e passou pelos ídolos de pedra a caminho de Seirá. Quando chegou à região montanhosa de Efraim, tocou a trombeta, chamando o povo para guerrear. Os israelitas desceram os montes com Eude à frente. Ele disse: sigam-me, pois o Senhor entregou Moabe, seu inimigo, em suas mãos. Os israelitas seguiram e assumiram o controle dos pontos mais rasos do Jordão, onde se atravessava para Moabe, e não deixaram ninguém passar. Eles atacaram os moabitas e mataram cerca de 10.000 de seus guerreiros mais fortes e valentes. Nenhum deles escapou. Naquele dia Israel derrotou Moabe e houve paz na terra durante 80 anos. Sangar se torna juiz em Israel. Depois de Eude, Sangar, filho de Anate, libertou Israel. Certa vez ele matou 600 filisteus com um ferrão de conduzir bois. Esta é a palavra do Senhor para este dia, meu povo. Que Deus abençoe seu coração, a sua vida, o seu dia, e lhe conceda paz, em nome de Jesus.